Olá, eu sou o Jeremias Gomes, bem-vindo ao Alesp Conecta. Você já viu um colaborador na sua empresa vir com uma novidade e você pensou, isso já foi implantado e nem deu certo? Ou às vezes você viu que seu concorrente colocou em prática uma ideia que já tinha sido pensado na sua empresa e você perdeu o time? Pois é, a gente está tratando da gestão do conhecimento. Ela faz com que a gente analise todo o conhecimento gerado pelos funcionários, concorrentes, pelo know-how da empresa e seja armazenado, compartilhado e usado na hora certa. Fica com a gente que você vai aprender mais sobre esse tema. Eu vou conversar com a Marta Valentim. A Marta é pós-doutorada pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é livre docente em formação, conhecimento e inteligência organizacional pela Unesp, na qual é professora titular, e ela é uma pesquisadora na área de inteligência organizacional, gestão da informação, gestão do conhecimento e cultura informacional. Muito obrigado pela sua presença, Marta. Obrigada, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante para qualquer tipo de organização, seja pública, seja privada. Pois é, vamos falar inicialmente do conceito da gestão do conhecimento, por favor? Vamos conversar sobre isso, sabe, Jeremias? Existe uma confusão muito grande com relação ao conceito de gestão do conhecimento, porque algumas pessoas pensam que a organização vai gerenciar a mente das pessoas, né? E não é nada disso. A gestão do conhecimento, ela pretende justamente criar condições naquele ambiente de trabalho para que as pessoas possam compartilhar, para que as pessoas possam socializar, né, as informações, o conhecimento que ela possui, né, ao grupo, ao coletivo da organização. E para isso a gente precisa aplicar métodos, a gente precisa aplicar algumas técnicas, mas não no intuito de gerenciar a mente das pessoas, mas sim de criar as condições para que elas possam exercer essas competências, né, no sentido de colaborar, inovar, né, criar condições para que as pessoas se desenvolvam e, obviamente, a gestão do conhecimento, nesse caso, ela precisa trabalhar de uma maneira muito significativa a cultura organizacional daquelas pessoas, né? Isso é fundamental. Então, a gestão do conhecimento é isso, ela se propõe a isso, visa isso e no intuito de que seja uma organização aprendente, voltada à aprendizagem. Mais ou menos por Uhum. aí, né? Muito bom. Você está falando do colaborador, do funcionário, mas onde é esse conhecimento? É porque parte dele, mas esse conhecimento não é só interno, ele pode estar no concorrente. Como é que é? Onde é que está esse conhecimento? E que tipo de conhecimento que a gente está falando que é importante para a organização? É muito legal você conversar esse aspecto, né, do que a gente pensa. Eu acho que é importante também, quando a gente pensa em organizações públicas ou privadas, que elas não são isoladas, né. Então, dependendo do tipo de organização, essa gestão do conhecimento, ela tem que avançar não somente para os colaboradores internamente, nas suas diversas áreas de atuação, mas também para o que a gente chama de stakeholders, ou seja, todo mundo que de alguma maneira tem um envolvimento com a organização, né? Seja no âmbito de fornecedores, de clientes, né, de parceiros, de governo, pouco importa. Esses stakeholders eles estão em diferentes esferas, né, em diferentes Uhum, segmentos. E aí, obviamente, a gestão do conhecimento ela vai precisar avançar e trabalhar também alguns stakeholders, justamente uhum, porque a relação da organização ela está além dos muros dela própria, né? Então isso é muito importante. Dependendo do tipo de organização, ela vai precisar, por exemplo, trabalhar uma gestão do conhecimento com agentes governamentais, isso vai ser fundamental. Ou se é uma indústria, por exemplo, que tem uma conotação voltada ao mercado exterior, ela vai precisar ser competitiva para poder atuar nesse mercado e ela vai buscar inovação. E geralmente essas parcerias elas acontecem com universidades, com institutos de pesquisa. Então, veja, são stakeholders totalmente diferentes. E o próprio uhum, cliente, quando a gente pensa, por exemplo, na empresa privada,
o cliente, ele traz muita informação e muito conhecimento para que a organização possa inovar, possa ajustar os serviços e os produtos que ela oferece para aquele nicho que ela atende. E se a gente pensar, por exemplo, em organizações públicas, elas visam justamente um serviço de qualidade para esse mesmo cliente, para esse mesmo usuário, né. Então, Uhum. de qualquer maneira, independente do tipo de organização, é muito importante que a gestão do conhecimento olhe esse stakeholder com um olhar que ele pode ser um colaborador, um contribuidor para a geração de conhecimento para essa organização. E pode ser feito por uma empresa pequena? No Brasil, a maioria, que boa parte da economia é gerada pela pequena e média empresa. E eu tenho lá, sei lá, uma pequena rede, né? E aí eu falo, mas como é que eu vou fazer? Tem que contratar um cara do RH, do marketing, enfim, né? Ou dá para fazer de uma forma mais simples? Sim, é verdade. A gente tem visto que as grandes organizações, elas têm aplicado a gestão do conhecimento, porque têm recursos para isso, têm equipe para isso. E as micro e Uhum, pequenas, elas têm mais dificuldades. Mas eu vou te dizer que, mesmo pensando nas startups, por exemplo, ou pensando em empresas que, compostas geralmente pelo dono e poucos funcionários, às vezes a própria família que está ali, né, sem dúvida é possível também, porque a gestão do conhecimento, ela tem, obviamente, técnicas e métodos sofisticados que exigem tecnologia, exigem recursos para isso, equipe com competências especializadas. Mas também, por outro lado, ela também tem métodos e técnicas muito simples de serem aplicados e que podem, realmente resultar, no que a gente chama de competitividade para aquela pequena empresa, né, gerar inovação para ela, ou mesmo conhecimento estratégico para que ela possa se planejar melhor. Então, é possível sim, porque os métodos e técnicas, se por um lado existe essa sofisticação de alguns, por outro também existem alguns que são muito simples e fáceis de aplicar. uhum. Você pode dar algum exemplo prático de conhecimento que é relevante para uma empresa? Eu imagino que cada empresa tem um tipo de conhecimento que é mais relevante para ela, né? Sem dúvida. Essa é uma das questões importantes e que no âmbito da gestão da informação, que é uma parceira da gestão do conhecimento, se faz um mapeamento. A gente precisa trabalhar muito os fluxos, tanto os formais que existem dentro da organização, quanto os informais. Para fazer esse mapeamento, justamente nós precisamos de aplicação de métodos da gestão da informação e também da gestão do conhecimento. Para quê? Para justamente, verificar quais são as demandas, quais são as necessidades, o que é relevante para cada área, para cada setor, e a partir desse mapeamento, então, aí sim, trabalhar tanto gestão do conhecimento quanto gestão da informação. E, existem muitos tipos de informação importantes para qualquer área, né, e esse mapeamento ele vai ser fundamental para identificar, essas demandas, essas necessidades de informação e de conhecimento. Por exemplo, uma área comercial, né, ela se é uma empresa, por exemplo, exportadora, ela precisa conhecer as leis, as legislações desses países para onde ela está exportando, porque ela vai ter uma relação de comércio com, determinadas, áreas lá daquele país. Então ela precisa conhecer Uhum. legislação, ela precisa conhecer como que as questões, de exportação, né, funcionam naquele país. Então, essa informação é fundamental e nós precisamos gerar conhecimento para que toda a área que está envolvida nesse segmento aí conheça, saiba e possa justamente ajustar da melhor maneira a exportação daquela organização. Por exemplo, tem organizações que dependem de determinados tipos de atividade e na exportação ela tem que atender requisitos que extrapolam o próprio produto. Por exemplo, países que não aceitam determinados tipos de manuseio no produto, né. Então, por exemplo, Uhum. exportar frango para, países muçulmanos tem que atender determinadas regras, né. Sim.
tem países que, além da questão do próprio produto, exigem o respeito ao meio ambiente, né? Então, existem muitos fatores aí que estão envolvidos. Esse é um exemplo, mas, por Uhum. exemplo, se a gente citar a área, por exemplo, de tecnologia, né? Tecnologia no sentido de inovação de produto. Ela precisa ter acesso a patentes, ela precisa ter acesso ao que está sendo feito em termos mundiais, pelo menos de produtos relacionados ou de matérias-primas relacionadas àquele produto que ela está desenvolvendo. Então, vai precisar de informação científica, vai precisar de patente, vai precisar de vários tipos de informação para não reinventar a roda, por exemplo, né? Então, a Uhum. gestão do conhecimento, para que ela funcione, nós precisamos antes que a gestão da informação esteja funcionando muito bem, porque senão esse grupo que está gerando conhecimento pode estar gerando conhecimento parcial ou, de alguma maneira, não está gerando conhecimento com a profundidade que deve ser gerado para a resolução daqueles problemas ou das atividades que são desenvolvidas ali, né, dentro da organização. Muito interessante. A gente está conversando com a Marta Valentim, que é especialista nessa área de gestão do conhecimento. E eu, para continuar nos exemplos, você falou de tecnologia. Toda hora a gente vê uma mudança. E aí, em todos os setores, né? E é muito disruptivo, né? Eu tinha uma amiga que arquiteta, ela falou: olha, você já viu isso aqui? Tem um aplicativo agora que você coloca, já tem, acha um arquiteto, tal, você pega o ramo imobiliário, né? Como eles inovaram, né? Uma imobiliária que não se envolveu com tecnologia está ficando para trás, né? Vamos supor, se eu tenho uma imobiliária, trabalho sei lá, uma empresa de transporte, eu tenho que olhar para, a tecnologia está mudando tudo, né? De repente, se eu não correr, como é que eu vou envolver essa gestão? Eu envolvo todos os meus funcionários? É um treinamento? É focado? Assim, para todo mundo ficar de olho no que está vindo de novo, no que precisa, enfim. Você traz uma questão extremamente sensível, né, para a nossa sociedade como um todo, não só para as empresas ou para públicas ou privadas, né. Nós temos aí a problemática da tecnologia. A tecnologia hoje, ela está em todas as partes, em todos os lugares. E nos negócios também, e no governo também. Então, sem Uhum. dúvida, a tecnologia é algo que nós que trabalhamos com gestão do conhecimento, gestão da informação, precisamos estar muito atento, né? Uma questão muito sensível, por exemplo, para as empresas hoje, é atuar nas mídias sociais, trabalhar, por exemplo, com Big Data, trabalhar com recursos que dependem da tecnologia de alguma maneira, né? Então, Uhum. nós vemos, por exemplo, várias empresas trabalhando no âmbito do Big Data com tecnologias para medir satisfação de cliente, para ter dados sensíveis desses clientes, inclusive essa é uma grande discussão no mundo atual, né? Até que Sim. ponto que esses dados podem ser acessados e usados, reusados, né, por essas organizações. Mas a tecnologia, ela, como você disse, é disruptiva e isso não tem fim, sempre vai ser assim. A gente sabe que quando a gente domina uma tecnologia, está surgindo outras coisas mais, vamos dizer assim, não só modernas do ponto de vista da ferramenta em si, mas mais poderosas, inclusive, do ponto de vista de conhecimento e de informação. A gente tem aí a inteligência artificial, a gente tem os Big Data Analytics, né, que são recursos, são ferramentas, são algoritmos poderosos que trabalham justamente os dados das pessoas e por aí vai. Então, Uhum. as organizações, elas precisam, sem dúvida nenhuma, pensar de que maneira ela pode usar essa tecnologia e acompanhar essas modificações, essas transformações, porque isso vai ser algo natural, né? Então, ela tem que se preparar. E aí é como você disse, a capacitação, né, desenvolver competências nos indivíduos que trabalham com isso é muito importante. E a gestão do conhecimento, ela também contribui para isso, para essa aprendizagem. A gente chama muito de aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem contínua, porque não há como parar, né? Infelizmente ou felizmente, né? Tem os dois lados aí, né?
Aham. E como é que você vê essa questão da gestão da informação e do conhecimento, no momento em que a gente vive em home office e isso deve prosseguir em muitas profissões, em muitas É. empresas, né? Então não tem mais aquele cafezinho que o pessoal conversa e fala: olha, troquei uma ideia, olha, tive uma ideia, posso. Isso é conhecimento que vai ser proveitoso para a empresa, né? Você vê dificuldade, vê um desafio, essa questão do trabalho mais remoto? As 2 coisas, né, Jeremias. Eu acho que é um desafio, porque, como você bem disse, é uma situação que nós estamos vivenciando, que só vai ser resolvido com vacina, na hora que essa vacina chegar realmente. Antes disso, provavelmente o trabalho home office vai ser, ainda muito explorado, não é? E sem dúvida dificulta. Dificulta porque, o contato, né, face to face, né, aquela coisa ali, frente a frente, é muito melhor para trocar, para compartilhar, para socializar, né. Mas tudo é aprendizagem, né, Jeremias? Então, a Uhum. gente também está aprendendo a fazer isso remotamente, né. Por exemplo, eu que sou professora, eu tenho dado aula, né, e as minhas aulas, por exemplo, na pós-graduação, ela exige discussão, ela exige reflexão. Então, eu com os alunos, nós temos feito esse processo de discussão, de reflexão, para compreender determinadas teorias, determinados conceitos. Então, é possível. Na organização também, a gente pode e deve fazer isso. Claro que isso não vai substituir o ambiente organizacional, no sentido de que as pessoas estão ali uma ao lado da outra, né? Mas veja, Uhum. uma coisa que é importante também destacar é que mesmo quando a gente tem os ambientes físicos com as pessoas ali presentes, se a organização não trabalhar determinadas questões culturais, não é, essas Uhum. pessoas elas podem estar uma ao lado da outra e não compartilharem, não socializarem. Então, a problemática ela também existe no mundo físico, né, no mundo real, né. Então, Uhum. por isso que trabalhar a cultura é muito importante, trabalhar esses valores de compartilhamento, né, trabalhar essa quebrar algumas crenças, como por exemplo, informação é poder, conhecimento é poder, então eu não vou compartilhar com ninguém. Então, essas questões têm que ser trabalhadas tanto fisicamente, né, quanto remotamente. Eu acho que dos dois modos a problemática pode existir e aí a organização tem que atuar no sentido de tentar amenizar pelo menos essa situação, né? Mas você sabe que a garotada aí tem, eu não sei se você concorda, ele já vem com um novo pensamento de compartilhamento diferente das outras gerações, né? Uhum. E com razão, né? Porque antigamente você falava, vou compartilhar meu conhecimento, vou perder meu emprego, E hoje, assim, a molecada fala assim, aliás, isso é um desafio, né? Eu conversei com um empresário, ele falou, tem uma garotada aqui, eu pago, registro na carteira direitinho, aí eles me chegam a falar, ó, estou saindo fora, peguei 2 projetos, aí vou fazer 2 projetos, depois vou viajar. Então imagina para esse empresário, reter esse conhecimento nesse mundo tão, né, rápido que a gente vive. E falando um pouco de futuro, eu queria que você analisasse um pouco esse cenário, né? Porque os algoritmos, eles já têm especialistas dizendo como eles vão transformar as nossas vidas e muitas vezes a gente vai ficar meio que refém, né, desses algoritmos que conhecem mais a gente, muitas vezes, com detalhes do que a gente mesmo, né? Nesse sentido, essa reflexão que você propôs, você acha que ela tem que ser estimulada, não só nas escolas, nos ambientes corporativos, mas nas escolas, porque a gente vive numa sociedade hoje muito isolada, né? Muito as pessoas, cada um procurando o seu, aquela coisa de tribo antigamente ou de uma reunião conjunta foi se perdendo, né? E são nesses momentos que surgem as grandes transformações, as reflexões, né? Como é que você vê? As empresas têm que estimular um pouco esse pensamento coletivo, essa reflexão? Eu acho que é um desafio hoje para qualquer tipo de organização, seja pública, seja privada, que as pessoas que ali atuam, elas realmente precisam trabalhar o conhecimento e coletivizar isso, e socializar isso. Porque assim,
sem dúvida, eu como indivíduo e você como indivíduo, a gente tem experiências, a gente tem vivências, nós tivemos uma trajetória de educação formal que nos capacitou, que nos possibilitou competências, habilidades, etc, né. Mas veja, quando eu compartilho com o outro também se abre para isso, ele também compartilha, porque é algo assim, precisa dessa confiança na relação. Se ele vê que eu estou compartilhando de fato, ele passa a confiar em mim e também passa a compartilhar. E lógico que eu vou ganhar, e ele também. Então, Uhum, existe uma questão importante aí, que é esse do indivíduo para o coletivo e vice-versa, é algo extremamente importante de ser trabalhado no âmbito da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, ela acaba evidenciando um pouco como todo mundo cresce, se desenvolve. É a mesma coisa, você tem um problema para resolver. Se você sozinho tentar resolver, você vai conseguir, obviamente. Mas se uhum, você tiver 4, 5 pessoas junto com você, cada uma com uma vivência, cada uma com um olhar de mundo, cada um com experiências distintas, certamente esse problema vai ser resolvido muito mais rápido, porque eu vejo coisas que o outro não vê e vice-versa. Então, eu vou dizer: uhum, "Não, mas isso aqui podemos fazer dessa maneira", e o outro vai dizer: "Olha, e também assim, assado". Ou seja, uhum, traz muita coisa no sentido de avançar mesmo, no sentido de desenvolvimento. E isso faz muito bem, né, porque aí você cria um ambiente de confiança, que as pessoas trocam e todo mundo ganha, é o que a gente chama de ganha-ganha, né, todo mundo cresce uhum. junto. Isso é muito importante e é um dos aspectos que a gestão do conhecimento, vai trabalhar dentro do espaço organizacional, né. E você acha que nesse espaço organizacional, se já houver uma cultura de não compartilhamento, isso pode mudar? Então, é difícil, mas veja, gestão do conhecimento, ela precisa que os gestores do nível estratégico, se comprometam a isso, né, porque é uma decisão do nível estratégico, porque vai precisar que essas pessoas, elas propiciem as condições necessárias para que isso aconteça. Se a gente tem uma Uhum, organização, por exemplo, em que a cultura não é favorável a compartilhar, a socializar, a aprender, não é, o que vai acontecer? Essas pessoas elas não são motivadas a isso, elas não querem, porque elas têm valores e princípios que regem o oposto disso. Além disso, provavelmente tem crenças aí que estão consolidadas. Então, por exemplo, informação é poder, se eu compartilhar o que eu sei, eu vou ser demitido, e coisas desse tipo. Então, a organização, ela precisa ser prática nesse momento. Ela precisa primeiro criar normativas específicas para isso. Um exemplo que eu vou te dar. Se aquela pessoa que compartilha, socializa, está sempre disposta a aprender, ela vai ser a promovida e não o outro que não faz isso, você está incentivando esse sim. comportamento. Agora, você fala, vamos fazer gestão do conhecimento. E aí você vai promover aquele que não compartilha, aquele que não socializa, aquele que nunca quer aprender nada, não está disposto. As outras E pessoas aquele vão dizer, mas que para que eu vou fazer isso? Não, não, não e aquele que adianta. ensinou Então, tudo, compartilhou tudo, foi mandado embora, né, porque isso acontece. pois é, pois é. Agora, como é Então que você você vê esse de quebra, né, você quebra toda a possibilidade disso acontecer. E aí precisa de normativas. Por exemplo, no plano de uhum, carreira, quem é que é promovido? Quais são os critérios atribuídos para uma promoção, não é? Então se você coloca isso numa normativa interna, você começa a consolidar algo que antes era informal, mas você consolida e mostra para todo mundo: "Olha, os critérios são esses", né. Então, por exemplo, uma outra normativa importante, você paga para as pessoas, por exemplo, fazerem treinamentos, aprenderem, viajarem, ir para feiras, ir para em congressos ou visitar clientes, etc e tal. Quando essa pessoa volta, se você não tem uma normativa formal, que ela deve compartilhar o que ela viu, o que foi mais importante para ela, né, que contatos relevantes ela fez para a organização. Então, se você cria uma normativa que ela tem que fazer isso por meio de uma palestra, por meio de um relatório que vai ser disponível a todos, pronto, você está construindo um ambiente que
promove esse tipo de compartilhamento do individual para o coletivo. E aí isso vai estar Uhum. lá disponível para todos poderem acessar. Então, a organização, os gestores, né, principais, eles têm que se comprometer, senão fica muito informal. Aí vai depender só da cultura. Mas quando você cria esses mecanismos mais formalizados, você aos poucos vai transformando o ambiente. Né? Aos Uhum. poucos, é uma coisa, claro, que não é do dia para a noite, mas devagar as pessoas vão entendendo como é que aquele contexto organizacional funciona. Pois é, eu fico imaginando o desafio no setor público, né? E no setor acadêmico, público também, porque no setor privado, a princípio, basta querer e ter recurso e a vontade, você tem mais facilidades, né? Agora, no setor público, a gente sabe que assim, os gestores vão mudando, tem as eleições, aí imagine, É. né? A pessoa acabou de implantar uma coisa, chega um outro gestor e fala, não, isso aqui não. E quanto conhecimento se perde? Como é que você vê esse desafio? Eu vi, só para complementar, uma garotada que é de Manaus, eu entrevistei eles fizeram uma startup para incentivar o servidor público, né? Ele falou, o servidor público, assim, ele é muito apagado perante a sociedade, às vezes o cara não tem um incentivo para fazer uma coisa, então, assim, esse olhar da sociedade civil mais em cima dele, para ver se ele, não para só fiscalizar, mas para estimular as coisas de novidade que ele está fazendo, e tornar tudo isso mais público nas redes sociais, numa chefia que possa acompanhar melhor, ele falou isso dá resultado. Eu queria a sua opinião sobre a questão pública, se dá para fazer uma boa gestão do conhecimento. Olha, é mais difícil, Jeremias, a gente tem que admitir, justamente por conta da cultura. A cultura organizacional, ela é mais complexa no contexto das organizações públicas, né. No Brasil, nós temos iniciativas, no setor público desde a década de 90 que vem trabalhando isso. Agora, a cultura, claro, eu concordo, é algo mais complexo do que na iniciativa privada, até porque na iniciativa privada você tem diferentes maneiras de convencimento e motivação desse funcionário, né, desse Uhum. colaborador. Mas não é difícil, porque o que precisa é estabelecer, no caso do setor público, muito claramente a missão, a visão daquela instituição pública, para que ela está ali, para que ela serve, porque o que o setor público ele presta são serviços à sociedade, serviços à população. E esses serviços precisa Entendo. haver, na verdade, um envolvimento das pessoas na construção dessa missão, dessa visão, desse plano de ação, na melhoria desses serviços, na transparência de como esses serviços são elaborados e como esse serviço é prestado para o cidadão, para a sociedade, né? E claro, a valorização também passa por questões normativas formais. Então, os planos de carreira, eles precisam ser muito bem trabalhados no âmbito público, não é? Para que as pessoas se motivem, para que elas possam se motivar. Né? E aí sim você tem uma possibilidade de que essas pessoas se engajem, né, com essa característica do que nós estamos falando aqui da gestão do conhecimento. Porque muitas vezes no setor público, o que nós vemos? A pessoa ela presta o concurso, entra para trabalhar e depois ela não tem mais nenhuma perspectiva. Às vezes a perspectiva é mínima, então ela Uhum. acaba não se motivando. Então, isso é um fator bastante importante e que a área de recursos humanos ela deve prover esse plano de carreira para que a pessoa possa se motivar e realmente exercer o máximo do que se quer dentro da gestão do conhecimento. Seria mais ou menos por aí. Agora, reconheço, a cultura ela tem que ser trabalhada e é difícil por conta dessas quebras de gestão que muda tudo, sai um político, entra outro, enfim, isso é complicado, né? É mais complexo. Marta, o programa chegou ao fim. Eu conversei com a Marta Valentim, ela é pós-doutorada pela Universidade de Salamanca, né, livre docente de informação, uma pesquisadora nessa área de inteligência organizacional, gestão da informação, gestão do conhecimento e cultura informacional. Procura ela aí nas redes sociais, aí, porque ela tem muita coisa interessante, livro publicado, inclusive fora do país, que eu fiz
rápida pesquisa, e ela também é colaboradora do Instituto do Legislativo Paulista, né, com palestras sobre esse tema e outros, né? Então é bem interessante. Eu queria deixar você com as considerações finais, passou muito rápido, tem muita coisa aí, mas eu acho que as suas informações foram valiosas, né? E o que você falou no final, muito importante, a questão de você manter o foco, uma visão, seja no mundo corporativo ou no setor público, todos sabendo o que vai fazer. Só para encerrar, eu me lembro de uma palestra em que do TED, que ingleses fizeram um teste na Índia e eles fizeram lá um posto de saúde e colocavam lá uma placa. Aqui todo atendimento será realizado até o fim, o medicamento será entregue e um compromisso. E eles envolveram toda a cadeia de gestão e o público, enfim. E assim, a coisa funcionou, porque assim, as pessoas tinham aquele compromisso e tinham prazer de fazer aquilo funcionar, né? Técnicas tem, vamos em frente, né? Muito obrigado, então, e com as É. suas considerações, por favor. Pois é, Jeremias, é isso. Eu acho que tudo passa por uma questão de vontade, né? No âmbito do setor público, vontade política. É muito importante que os gestores tenham um compromisso, né, na melhoria dos serviços prestados à sociedade e, a partir daí, os colaboradores eles vão se engajar, né? Isso é muito importante. E também a gestão do conhecimento, como ela é voltada à aprendizagem, dar condições para que essa aprendizagem seja continuada ao longo da vida, porque isso nos motiva também, né? Aprender é algo que nos motiva, isso é muito importante para qualquer tipo de organização. Cria um ambiente favorável para que a pessoa esteja aberta e também que possa gerenciar as mudanças, as transformações, mesmo quando os desafios são grandes. Então, a gestão do conhecimento ela é extremamente importante para todo tipo de organização e deveria ser aplicado, né, na medida do possível, obviamente. Muito obrigado mais uma vez. Programa Alesp Conecta fica por aqui. Obrigado pela sua presença. Continue mandando as suas sugestões. Até a próxima edição.